tá? Nossos dutos pré-isolados. Tá? A garantia, né, de um bom resultado economicamente e tecnicamente. Tá? O que nós vamos falar aqui um pouquinho? O que é um duto pré-isolado? As vantagens técnicas, as vantagens econômicas, a segurança que ele transmite, né, que ele vai se manter na sua obra, tá? E soluções específicas para algumas áreas, tá? Que nós temos hoje para o varejo, né, para áreas alimentícias, dos laboratórios, tá? E algumas outras decorrem com o tempo, se eu conseguir mostrar para vocês, a parte de ventilação, que também nós expomos. O que seria, né, a fabricação do duto pré-isolado? Tá? Você não tem aquela preocupação de depois da fabricação do duto, ter que isolá-lo, porque você fabricou ele está pronto. Tá? Então, a única coisa que você tem é tomar os devidos cuidados, né, com a fabricação, a nível de esquadro, né, o acabamento, né, da placa, né, porque ele já é pronto, você não vai ter que retrabalhá-lo novamente. Tá? O que ele seria? Ele é nada mais que duas lâminas de alumínio, tá? E possui o nosso substrato, que é o poliuretano entre elas. Tá? O nosso duto, ele seria o PUR, né, que é o poliuretano, e ele é 100% nacional, tá? Ele é fabricado no Brasil. Como que nós faríamos a fabricação do duto? Tá? Como que nós começaríamos com isso? Eu acho que para a fabricação, nós sempre temos que criar áreas de contato. Tá? Para isso, o que nós temos que fazer? Sempre trabalharmos com ele em chanfros. Tá? Você corta sempre a nossa maleta, as nossas ferramentas, a gente consegue cortar ele a 45 graus. Você sempre, tá, passa a cola em todas as faces, né, e faz o fechamento, as faces de corte. Tá? O que é o legal dele? Uma vez que você deixou as ferramentas corretamente alinhadas, bem alinhadas, bem fechadas, o esquadro ele sai automaticamente. Tá? Então você tem uma obra bem alinhada, bem esquadrejada, né, e já isolada, né, que é uma facilidade. Como que nós vamos fazer a união desses dutos? Tá? Dutos abaixo de 1 metro de largura, tá? Nós utilizamos a emenda macho e fêmea. Tá? Sempre lembrando que aponta macho no sentido do fluxo do ar. Por que isso? Quando você vai fabricar um duto, você consegue passar massa de vedação nos cantos, né, para não deixar nenhum canto aberto, nenhuma fresta, para que possa haver, né, uma proliferação de fungos, né, colônia de fungos. Mas quando o duto está acima de 1 metro de largura, nós utilizamos os perfis de união. Tá? Por que isso? Ele estrutura melhor, você tem uma facilidade melhor de trabalhar com dutos maiores. Tá? Ou você também pode utilizá-lo, tá, em dutos menores, quando você necessita de uma instrução diferente. Então, é apenas no momento da solicitação da nossa cotação, você nos solicita isso, que nós já fazemos, né, levantamos isso em conta. Os acessórios, existe uma linha de acessórios para complementar o duto. Tá? Porque geralmente o pessoal fala assim, eu já tenho duto TDC lá, duto de chapa, poxa, não dá para, né, usar. Dá para usar. Tá? Nós temos acessórios que é possível fazer isso. Vamos dizer aqui. Temos perfil de conexão, os cantos de reforços. Uma coisa também interessante, porta de inspeção. No MPU, você não precisa comprar uma porta de inspeção pronta. Você faz no próprio MPU. Tá? Você abre com as ferramentas, você abre a janela do tamanho que você precisa no duto, tá? E você apenas esquadreja com os acessórios, que são os perfis de alumínio. Tá? Então isso te dá uma facilidade muito grande, né, na obra, porque qualquer sobra de perfil que tem lá, você não consegue reutilizá-lo para montar a porta de inspeção. Tá? O que eu diria nisso? Quando você tem, no caso de um duto TDC, tá? Você precisa, ou um dumper, você usaria o perfil F.
Porque ele te cria uma aba, você tem área de contato para poder fechar ele, né? A única coisa que você iria fixá-lo com parafuso autobrocante, tá? Quando você tem um fan coil, né, ou equipamento que tem a ponta lisa, você tem o perfil H, que é o cadeirinha, tá? Que você já pode ser instalado a junta flexível, tá? Então, até hoje, né, nós estávamos conversando ali no stand, o pessoal falou, mas quanto... Geralmente no projeto a gente deixa em torno de 15 centímetros, né, da boca da máquina até o início do duto. Mas ele falou, mas tem muito mais, né, a lona flexível. Mas por que isso? Para que a lona flexível ela não trabalhe também muito esticada. Se ela trabalhar muito esticada, ela vai passar também o ruído, né, a vibração. Então ela tem que ter um pouquinho ali de jogo para poder flexionar, né, porque o arranque também, né, quando você liga, ela vai dar aquela pressurizada, né. Quando nós precisamos de instalar uma grelha, tá? Geralmente o que você tem que fazer? Você tem que criar uma área de sustentação. O MPU, por ele ser alumínio e poliuretano, se eu começar a colocar parafuso ali, você vai atravessar a placa, tá? Porque vamos lembrar assim, o que é o ponto forte do MPU? É a leveza do material e a alta estanqueidade que ele gera, tá? Então, quando nós falamos de ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica, tá? São as áreas para as quais ele foi destinado, ele foi criado para isso. Pressurização de escada, extração de fumaça, extração de gordura, tá? Não pode ser utilizado no nosso produto, né? Tá bom? O colarinho de MPU também para colocar o flexível, vocês vão ver também que ele é diferenciado, tá? Como o MPU tem uma espessura, né? O nosso colarinho, nós fizemos uma diferenciação onde geralmente você consegue abrir, né? Nós temos uma ferramenta para isso específica, você coloca e veda. Quer dizer, aonde era um ponto forte de vazamento, geralmente uma rede de duto, né? Hoje você também consegue uma estanqueidade nisso. Agora, o peso, né, do nosso produto, né, como que nós conseguimos melhorar isso? Tá? Uma vantagem técnica muito grande. Ele tem menos de 1/5, né, do peso do duto tradicional. Porque o que seria isso? 1 metro quadrado do MPU, ele pesa 1 quilo. Tá? Aí quando você vai fazer com uma chapa mais fina que possa ser, a bitola 26, né, conforme a SMAC, a NBR 16401, né, ele tem o quê? 4, 5 quilos, 6 quilos, né, por metro quadrado? 4,5. Então, e isso já, a placa tem 1 quilo já isolado. Né, então, a utilização em grandes obras, onde você tem uma estrutura já existente, né, um telhado ali que você tem que fazer um cálculo ali de peso, né? Você vai ter que reforçar ele, você não sabe. O MPU ele é uma grande vantagem nesse quesito, tá? A rigidez do produto também ajuda muito, por ele ser um produto compacto, né? Ele possui uma massa densa, então ele consegue absorver vibrações, né, do ar, do fluxo do ar da máquina. Ele tem uma característica acústica muito boa, tá? Então, o que isso acaba nos ajudando? Poxa, quando você tem o peso do duto, que vai 1 quilo por metro quadrado, isso te possibilita que você aumente, né, as suas sustentações. Né? Como ele é colado, dependendo do perfil, né, do tamanho do duto, ele te deixa mais robusto, então você consegue espaçar ele com maiores distâncias. Pela leveza, geralmente você não precisa nem usar vergalhão de 3/8, só você com um vergalhão de 1/4, fita valsiva, né? Você consegue uma boa sustentação dele. Tá? Essa imagem, ela foi da Febrava de 2009, tá? A SPCC, e ela tinha um vão livre de 7 metros. Porém, essa medida, ele tinha 65 por 35.
né? Então você vê que era uma medida muito favorável, né? Então acabou sendo muito benéfica, ficou o vão livre. Na nossa fábrica nós fizemos o vão até um pouco maior, né, para ter certeza que ia funcionar lá, né? Fizemos ela com 9 metros, colocamos lá, né, entre 2 pêndulos, deixamos lá, né, medimos para ver quanto que ia abaixar. De um dia para o outro lá, não abaixou para nada. Então, opa, tá valendo, tá dando certo, né? A gente pode montar lá que não vai ter perigo. Quando a gente fala que as perdas, né? Geralmente quando a gente fala nos dutos metálicos, que a gente fala de 30%, 20%, 50%, como que nós trabalhamos com o MPU? No MPU nós utilizamos 10% de perda, tá? E quando a gente fala, poxa, mas ele é muito maior do que no TDC, o TDC geralmente trabalha com 30%, mas também vale lembrar que no TDC 10% não é perda, tá? É uma conformação. Você tem uma chapa de 1,20, tá? Para você fazer o perfil, né, para a fabricação, modular o perfil TDC, ele vai ficar com 1,110, né? Então 1,10 é a medida padrão do trecho de duto TDC. Então você não perdeu os 10%, ele se conformou. Então, isso também, vamos dizer, quando você tem uma característica de obra muito boa, né? Trechos retos, quando você tem muito desnível, muito declive, né? Derivações, você sabe que a perda vai aumentar. O que é o ponto forte, né, do MPU? As sobras de tiras, muitas, você consegue, de novo, né, corta ela a 45 graus, cola, passa aquela fita alumínio, tá? Mecanicamente, a característica dela está mantida, tá? Então, mas aí você fala assim, poxa, mas ela está feia, né, porque ela tem uma emenda no meio. Você põe para cima, né, ou um ponto onde não vai ser visto, né, porque você sabe que mecanicamente a placa ela é funcional, tá? E agora geralmente o pessoal ainda com, né, essa nova onda, o pessoal vai lá, deixa tudo à vista e pinta tudo de preto, então mesmo assim então não teria esse, né, um ponto mais positivo para nós, né? Foi todo de uma vez, né? Aí ajuda. Ok. Quando nós estamos falando aqui do aproveitamento, né? Geralmente quando você tem peças muito grandes, o que é a nossa placa? Ela vem com 1,20 por 2, tá? É uma medida padrão de chapa, né, de mercado. Então, quando você tem peças que são maiores, você faz a colagem de trechos para conseguir fazer a montagem dela, tá? Então você consegue, pelas imagens aqui, reutilizar isso, tá? Grande parte disso, quando você adquire uma obra conosco, né, nós fazemos esse treinamento, tá? Nós passamos todos esses detalhes, esses feedbacks, para quê? Porque você fique realmente alinhado, né, e consiga tirar o melhor proveito do produto, né? Gente, um ponto forte do MPU. O pessoal está me perguntando muito assim, qual que é a rugosidade da placa, né? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com dutos quadrados, retangulares, redondos, a velocidade na face do duto, ela tende a zero, porque o maior fluxo está no centro, né? Ela está no sentido espiral. Então, com certeza a nossa placa, ela realmente tem uma espessura maior, porém, o nível de estanqueidade que o produto gera, tá? Ela se sobrepõe demais ao que seria a rugosidade, né? A diferença da rugosidade, quando você vai fazer todo aquele cálculo, né, a velocidade da derivação de perda de carga, vocês vão ver que vamos dizer, o excesso da estanqueidade que o MPU te gera, ela se sobrepõe a isso, tá? Aqui,
É muito fácil ver esse sentido. Tá? Olha, classe 17, classe 8. Né? A gente sabe que quem trabalhou aqui, né, com os produtos metálicos, uma classe 8, uma classe 4, é uma boa classe, né? É para você chegar nisso, com um duto metálico, ali, junto de chaveta, o que seja. Você tem que tomar muito cuidado, né? Nas emendas, nos detalhes, nas derivações. É difícil, não é? O pessoal olha assim, né, os números e fala, isso aqui é só montar, né? Gente, para chegar nesses níveis de estanqueidade são difíceis, né? É muito trabalhoso. Mas quando a gente fala com o MPU ele é colado. Entendeu? Então, a construção dele já é colada. Então, você já consegue ter uma oportunidade muito boa, né? O que vai sobrar para você fazer? Na hora da montagem da obra específica, né? No local, é onde você tem que tomar um certo cuidado com os fechamentos.